Bom dia, turminha do quinto ano. E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Tia Su e hoje estudaremos as características da população brasileira, que é referente ao terceiro capítulo do livro Aquipalô. Na primeira unidade, vou estudar um pouco sobre os 5 países mais populosos do mundo, os 2 estados mais populosos do Brasil e os movimentos migratórios. E continuaremos estudando população no terceiro e quarto capítulo. Vocês devem se perguntar por que a população ela cresce ao longo do tempo. Existem 3 fatores essenciais: expectativa de vida, nascimento e o terceiro é a vinda de povos de outras localidades. Na primeira unidade, nós discutimos um texto na sala de aula e assistimos a um documentário que relatava a vida das crianças refugiadas. E vocês puderam analisar que existem alguns motivos que fazem com que as pessoas deixem sua terra, sua pátria, para procurar empregos, uma vida melhor em outros territórios. Perseguição política, religiosa, a extrema pobreza e guerras são os fatores principais que fazem com que a pessoa migre pelos territórios, de um país para o outro. E nessa imagenzinha que fala sobre fecundidade, vocês podem analisar que o número de filhos por casal diminuiu bastante no Brasil ao longo dos últimos 30 anos. Entre 30 e 40 anos. Os casais têm menos filhos. Então, até a década de 1960, os casais tinham 5, 6, 10 filhos por casal. E isso vem diminuindo ao longo do tempo. Um dos motivos é a ascensão da mulher no mercado de trabalho. E também o fator das mulheres estarem estudando mais. Então, ajuda a diminuir a taxa de fecundidade no Brasil. E nosso país tem registrado uma média muito boa em relação a nascimento e morte de crianças. Um dos fatores que faz com que a população cresça é isso. Está nascendo mais do que morrendo pessoas na idade entre 0 a 14 anos. O 0 vai se referir aos meses de vida de uma pessoa. Tem um desenhozinho aqui que vai explicar bem isso. Éramos os 6, seremos 3. Éramos 6 é uma alusão a uma novela que estava passando em determinada emissora que tinha esse título, Éramos os 6. E explica também que as famílias eram bem numerosas. E a fecundidade, o número de nascimentos, despencou bastante em total de filhos por mulher. Hoje os casais, eles optam por ter 1 ou 2 filhos. É a média aqui no Brasil. Nos países europeus, essa média ainda é bem menor, chega a ser 1 filho por casal. E tem muitas pessoas que optam também por não ter filhos nos países europeus, porque eles deixam para formar famílias, ou então para poder pensar na possibilidade de serem pais tardiamente. Então isso interfere um pouco na questão de um número excessivo de filhos por casal. Então, como eu falei para vocês, até 1960 a média era 6 filhos por casais. Em 1980 caiu para 4 crianças, 2000 para 2 crianças, em 2020 é 1,5. Mas tia, existe metade de uma criança? Não. Esse número, ele é somado pelo número de nascimentos e o governo consegue fazer uma conta, uma divisão, que o resultado é esse, 1, alguma coisa, 1,4, 1,6 números de filhos por casal. Então isso fica entre 1 e 2 filhos por casal. Vocês devem se recordar que eu já falei muito sobre a China, principalmente na primeira unidade, que durante algum tempo os casais só poderiam ter 1 filho. E isso era a regra do governo, que tem uns 2 anos que foi modificada. Então o casal já pode ter seu 2º filho. Mas isso é imposição do Estado. Aqui no Brasil não existe essa imposição, Isso é uma escolha das pessoas. E como eu falei que as mulheres elas estão trabalhando, conquistando o mercado de trabalho. E essa ascensão das mulheres fez com que alguns homens se tornassem o responsável por cuidar do lar.
Então, algumas mulheres, elas trabalham enquanto os maridos cuidam da casa. E isso é uma das coisas mais comuns, não só no Brasil, mas no restante do mundo, né? Então, é a chefe de casa. Durante muitos séculos, era o homem, cabia ao homem esse papel de sustentar a casa. Hoje, uma mulher pode fazer isso tranquilamente, né? São as chefes de casa. Eu trouxe uns dados aqui do estado de Ceará. Quando eu falei logo no início do assunto sobre o aumento da expectativa de vida, isso é referente à quantidade de anos que uma pessoa pode viver. Então, no Brasil, a população idosa aumentou bastante, principalmente as pessoas que chegaram à marca de 60 anos, né? Esse número é enorme aqui no Brasil e vai crescer ao longo do tempo. E nesse gráfico mostra um pouco sobre o estado do Ceará. Esse desenhozinho é uma pirâmide, tá? Então, do lado direito e esquerdo tem números, né? É a porcentagem e a idade. E tem a base da pirâmide, que é o azul e o vermelho. Então, se a pirâmide no início é muito larga, a população é muito jovem. Se a pirâmide ela tem um crescimento já no finalzinho, que para vocês aí é o começo, né? Ela apresenta a população mais idosa. Então, no Ceará, nos próximos 40 anos, essa população vai aumentar. E é interessante que o Ceará, que é um estado nordestino, hoje a expectativa de vida é de 73,6 para homens e 78,4 para mulheres. Uma expectativa maravilhosa. E a partir de 2070, esse número vai aumentar bastante. Vamos encontrar pessoas que tenham mais de 80, 85 anos nesse estado. E por que essa população está aumentando bastante? Pela qualidade de vida, né? Os idosos hoje têm acesso a tratamentos de doenças crônicas, recebem remédios do governo, fazem atividades físicas. E interessante, meninos, que na Ásia a população ela tem uma grande expectativa de vida. Por exemplo, é muito comum encontrar pessoas com mais de 100 anos. Os hábitos dos asiáticos são bem diferentes dos nossos. E em alguns países a alimentação é levada muito a sério, né? Comer muito arroz, tomar chá. A questão de respeitar a duração, né, do tempo de dormir, que deveria ser 8 horas. As pessoas meditam bastante. Então, em algumas regiões asiáticas, as pessoas têm costumes bem mais saudáveis do que o nosso. E isso favorece também o aumento da expectativa de vida. E vocês também estudaram na primeira idade que no mundo existem muito mais mulheres que homens. E falamos dos motivos. Acidentes, brigas no trânsito, a questão da saúde, né? Muitos homens apresentam resistência em tratar da sua saúde, o que pode levar a óbito. Então, a população do Ceará crescerá bastante em 2060. Mas todos os idosos têm um lugar bacana para morar? Todos os idosos são assistidos pelo governo? Não. Essa senhora é um retrato da realidade dos nossos últimos anos. A partir de 2016, 2015, 2016, a pobreza ela ficou mais alarmante no país. E existem muitos idosos que tomam conta de netos, né? Alguns filhos abandonam essas crianças ou vão para outros estados trabalhar e quem assume a responsabilidade dos netos são os avós. E um salário mínimo é insuficiente para sustentar uma casa com 10 pessoas, 8 pessoas. Então muitos idosos viraram pedintes, né? Vão diariamente aos centros urbanos, aqui em Poções, por exemplo, as praças, pedir dinheiro para poder conseguir sustentar sua família. Que eu, particularmente, acredito que é uma crueldade que a pessoa chegue a essa idade e aconteça esse tipo de situação. E tem outros dados alarmantes no Brasil, que é a questão do abandono de pessoas idosas. Tem os asilos, mas ele não é acessível a toda a população idosa. Então, algumas pessoas elas são abandonadas pelos seus familiares.
Eu lembro que no decorrer da primeira unidade eu comentava com vocês alguns dados interessantes do continente africano. A maioria dos países não tem asilo, porque eles acreditam que o idoso é uma pessoa sagrada, então deve ficar dentro de casa. Infelizmente, nós, brasileiros, em uma grande porcentagem, não pensa desse jeito, né? Então, essa senhora representa a triste realidade que nós temos passado nos últimos anos. Existem dados também que fazem com que a população aumente, que é a imigração e o refúgio no Brasil, que foi um assunto trabalhado na primeira unidade. Tem as principais nacionalidades, né, de refugiados e imigrantes, os haitianos, bolivianos e venezuelanos lideram esse ranking. Os haitianos, né, eles vieram para o Brasil principalmente depois de um terremoto, né, que destruiu uma parcela significativa do país e também por causa da extrema pobreza, né, da miséria que eles vivem. Para vocês terem uma ideia, no Haiti ainda morrem pessoas por causa de cólera, né? Eles não conhecem, por exemplo, soro caseiro, que é uma coisa muito fácil de preparar em casa. Nesse território ainda as pessoas não têm o conhecimento, né, de medicinas alternativas para ajudar a população a sobreviver a algumas epidemias. Tem os bolivianos, que também passam por uma situação crítica no país, e os venezuelanos, que nós também discutimos no decorrer da primeira unidade, a situação caótica que a Venezuela vive. E o que facilita a entrada dos venezuelanos aqui no Brasil é a questão das fronteiras, né? E assim, só vale ressaltar os haitianos, muitos, eles vivenciam trabalho escravo aqui no Brasil. Eu lembro que 2014, 2015, não me lembro bem qual foi o ano, algumas pessoas ao comprarem roupas acharam etiquetas, esse papelzinho bem pendurado na roupa, e na etiqueta tinha uma frase, ajude, e um número de um telefone, que era os haitianos pedindo socorro, porque eles estavam trancafiados em pequenas casas onde eles trabalhavam costurando roupas. Então, muita roupa, principalmente roupa muito com preços muito baixos, tem a mão do trabalho escravo, né? E muitos haitianos, bolivianos trabalham, são forçados a trabalhar. E temos aqui em 2018 também as principais nacionalidades. Veja só, que entre 2012 e 2018, em primeiro lugar estavam os haitianos. Já em 2018, mudou, né? São os venezuelanos.